Fala galera, hoje o vídeo não vai ser um daqueles lá felizinho que eu sempre faço aqui, trago no canal. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Vitória Miniblox. É um caso bem triste, eu falo isso. E é bem triste a gente saber isso. Mano, eu juro que eu nunca olhei o canal dela. Pior que eu juro que eu nunca olhei. Não é que eu era muito metida besta e não gostava de... É que na época eu nem gostava muito de fazer essas coisas. E daí que eu não gostava muito de jogar Roblox muito na época. Na época que a Vitória Miniblox já ficava famosa, eu nem fazia mais nada no canal. Eu nem tinha canal na época. Só fui ter anos passados. Enfim, eu vou falar. Eu nunca olhei o canal da Vitória Miniblox. E, mano, eu só descobri essa treta pelo meu querido amigo YouTube. E, mano, quando eu descobri isso, eu fiquei, ué, o que esse cara fez? E hoje, gente, direitinho as informações novas que eu entendi do cara da Vitória. E eu espero do fundo da minha alma que você que tá assistindo isso dá uma moral no vídeo dela, porque eu não tive coragem de ver. Eu não tenho coragem de ver todo o sofrimento que ela passou. Porque, mano, eu já tive um pai ao mesmo tempo ruim. Meu pai não era um dos melhores, mas nunca fez o que ele fez com ela. Mas o que o pai dela fez com ela lá. Mas isso é o que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se acomode aí e vamos falar sobre o caso da Vitória Miniblox, a youtuber de Roblox que mais sofreu por causa do pai dela. A Vitória era... Vamos começar por partes. Primeiramente, quem é a Vitória Miniblox? Vitória Miniblox é uma fazedora de conteúdo infantil, mais precisamente de Roblox e Minecraft. Mas o público mais alvo dela era o público que gostava de Roblox. Tinha que ser Roblox, mas enfim. Roblox sempre é um jogo onde tem muitos youtubers, mas ela era uma youtuber que se destacou muito, por causa que ela gravava não sozinha, nem tinha uma turminha lá de amiguinhos. Ela jogava com seus pais, geralmente com a sua mãe, que era a Ana, e seu pai, o Jack, que é esse cara que a gente daqui a pouco vai falar dele. O Jack e a Ana e ela tinham muito carisma. Então muitas pessoas adoravam os conteúdos deles, chegando até eles a terem 3 milhões de inscritos. Esses 3 milhões, ela sempre gostou de fazer vídeos. Como eu descobri, ela fazia até vídeos com bastante frequência. Até que depois de 6 anos ela parou de postar. Ninguém entendia, muitos achavam que ela tinha morrido por causa da Covid. Mas e daí? Então daí que, bem, ela postava vídeo com os pais dela, né? E daí que, mas logicamente, algumas pessoas ficaram com uma pulga atrás da orelha sobre o canal dela. Sim, já lá, na época, ficava com uma pulga atrás da orelha. Tinham lá uns 2 youtubers pra lá que ficavam com uma pulga atrás da orelha por causa de alguns motivos que até que agora vão... Os pais dela pareciam simples, estavam muito amigáveis. E tinham algumas palavras estranhas que o pai dela soltava, que fez só pouca gente desconfiar, mas todo o resto nem se importou muito. Porque era um jogo infantil, com certeza ele deixou de descontrolar por causa da raiva do jogo. Mas o caso dela vai piorando. Primeiramente, a Vitória Miniblox ficou 6 anos parada. E ninguém tinha nenhuma informação dela. Então, já que passou da época da Covid, muitos acharam que o pai dela morreu por causa de Covid. O Jack. Deixem o nome deles narrar gravadamente, porque vai ser importante. O Jack, muitos acharam que ele morreu de Covid, mas acabou falando que tinha parado de postar um tempo, blá blá blá. Eu não vi o vídeo, mas falavam que tinha ficado da Covid. Mas, mano, eu não tenho coragem de ver aqueles vídeos lá dela explicando a situação. Mano, eu juro que eu não tenho coragem. Então eu decidi ver vídeos de pessoas do que elas viram nos vídeos. Então, ó, mano, a Vitória Miniblox tava bem parada. Então daí que muita gente tá. Ela tá sumida por causa da época da Covid. Mas, mano, isso daí veio bem mais além da Covid. Primeiramente, eu falo que tinha muitos youtubers na época da Covid que não pararam muitos vídeos. Mas a gente é uma criança. Então na cara que a Vitória Miniblox era uma criancinha. Pequena. Pois ela era uma criancinha. Então a gente falou, tá, ela é uma criança, com esses assuntos da Covid ficou pesado pra ela. Pra postar junto com os pais dela. Mas agora vem a seguinte questionamento. Cadê? Por que ela parou por 6 anos?
Muita gente se perguntou isso até que a resposta venha. Mas a resposta não foi nada boa. A Vitória Mineblocks fez um vídeo explicando o que tinha acontecido. E, mano, aviso, é conteúdo pesado, que nunca deveria ser falado antes. Mas como meu trabalho é só falar, vamos nessa, né? A Vitória falou as seguintes palavras: ele enganou vocês. Ele não é do bem. E, mano, eu nunca vi o canal dela, então eu não sei o que esperar. Que assim, zoeira, gente, eu não sabia o que esperar. Eu falei, tá, poderia ser uma treta por causa ou do jogo. Mas não era uma treta por causa do jogo. Uma treta por causa do pai dela que tinha a Abu sexualmente. Como ele mandou ela ficar na frente dele e ela tentava tapar as partes íntimas, mas ele não deixava. Mano, esse vídeo aqui o YouTube espero que não derrube. Mas enfim. Daí que ela ficou contando isso pra todo mundo. Ela contou isso pra todo mundo do YouTube e falou que ele tava ameaçando ela e a mãe dela. Meu Deus do céu. Mano, que demônio é esse em forma de homem? E, mano, ninguém quer chamar ele de pai, porque aquilo... Gente, nem é um pai. Que pai faria isso? Eu falo que meu pai foi uma pessoa meio ruim. Ele foi meio ruim. Meio não, muito ruim. Mas ele nunca fez o que o pai dela fez. E eu vou explicar agora. O pai dela... Meu pai... Tem muita diferença da dela. Então não vou explicar aqui o caso do meu pai. Mas enfim. O dela, ele fez muitas coisas ruins pra mãe dela e pra ela em si. Isso é coisa tipo ameaçar ela, tentar fazer feminicídio e muito mais. Porém, tanto, tem mais um ponto ruim que deixou todo mundo pé da vida, que a polícia tá acreditando no filho de uma égua. Tá acreditando no Jack. Mano, não acredito que agora eu começaria a fazer um vídeo desse tipo aqui no naipe no canal. Mas, mano, eles estão acreditando no Jack de tanta mentira que o Jack falou que... Mano, não, tô cansado de falar Jack. Mano, eu não tô rindo por causa disso, eu tô rindo por causa que eu odeio esse cara e dá um nojo falar dele aqui no canal. Mas, como é o meu trabalho, vamos nessa, né? O Jack fez um monte de merda. Não poucas, tá? Ele fez muitas e muitas ruins. E se lembra da música do Martelão? Lá do canal dela? Que muita gente falou que tinha outro significado a música. O significado era que a fera feroz do mar era o Jack. E o Jack era fera e ele perseguia as duas. Então, já que ele era fera, ele perseguia as duas e elas falaram, deixa a gente em paz. Então, muita gente começou a teorizar que aquela música tinha a ver com as coisas que estavam acontecendo, que elas queriam nos avisar. E, mano, tinha muitas pessoas que falaram do Jack, porque, mano, realmente não tinha muita prova. E, mano, isso dá uma revolta tão grande pra mim, que vocês não entendem. Por quê? Tá na cara que a criança foi vítima de abuso. E os caras tão... Ai, gente, não tem prova o suficiente. O meu, bem grande pra ti. Então, mano, a Vitória Mineblocks está sendo taxada por algumas pessoas, a maioria das pessoas. A pouca parte das pessoas, sabe aquelas pessoas que você parece que comem cocô no almoço? Você tá taxada por causa das pessoas que estão falando, ai, gente, com certeza tá fazendo isso por causa de view. E, mano, foi vazado um áudio do queridinho Jack ameaçando as duas, falando coisas horrorosas. Eu não posso enfiar o áudio aqui, porque o YouTube não vai gostar. Mas, gente, o áudio é bem pesado e é bem assim. O Jack tava ameaçando elas, falando que ia seguir elas até o e ele ia pegar a guarda da Vitória. E, mano, que cara, filho de uma... O cara queria a guarda da filha, mesmo assim. E a filha? E a Vitória Mineblocks não ia deixar isso barato. O cara queria pegar a guarda dela pra fazer coisas ruins com ela. Então, cara, então boa que a Vitória não deixou. Sim, esse desenho tá ficando uma porcaria. Mas, enfim, a Vitória Mineblocks não ia deixar ele fazer isso. Ela não ia deixar ele ficar com a guarda dela. Que isso seria uma derrota. Ela não ia deixar aquele filho de uma mãe pegar a guarda dela. E aquele monstro ainda ameaçava mais ainda a mãe dele. Sabe? Eu não sei se vocês sabem como funciona a tornozeleira eletrônica, mas quando algumas, acho que a maioria, não sei. Quando a pessoa que tá com a tornozeleira chega muito perto da pessoa que ela não pode chegar perto, a tornozeleira toca. Sabe? Aparece no celular da pessoa que a pessoa tá perto. E adivinha? O filho de uma égua desmediu da protetiva. Mais vezes do que é possível contar. Ainda aquela polícia filha de uma mãe. E o conselho tutelar tá do lado do cara. Isso é bem revoltante. Por quê? Também tá na cara que o cara fez coisas horríveis com a própria filha. O conselho tutelar tá assim.
No conselho tutelar, no meu caso, foi que eles estiveram bem do meu lado. Mas acho que o cara mentiu tanto pro conselho tutelar que o conselho tutelar, bem, acreditou. Como dizem, né? Estamos todo mundo ferrado. A Vitória Maniblocks fez mais vídeo. Não fez mais nenhum vídeo falando. Mas, gente, tem uma notícia bem triste pra vocês. A Vitória Maniblocks foi pra uma ambulância. Não sabemos como ela tá. Mas isso é por causa de tanta coisa que aquele monstro que ela deveria. Que ela chamava de pai fez que a nossa queridinha Vitória teve um ataque de pânico. Acho que um ataque de pânico, não sei direito. Não falaram muito bem o que foi. Mas espero pro fundo do meu coração que a Vitória esteja bem. Longe desse monstro. Aquilo não é um pai, é um monstro, é um demônio. Por quê? Aquele desgraçado da guria. Mas isso não é um pai, é um demônio. Não. Cara, ele fez isso tudo com a filha e fala: ah, tá tudo ok. Mas, gente, não tá nada ok. Mas bem, agora vamos por partes. A Vitória Maniblocks continua muito só no hospital. E muita gente fala que aquele vídeo tá na certa que é fake. Mas, mano, tá na cara que é a Vitória. E, mano, muita gente tá acreditando por causa que o pai dela fez tanta merda que capaz disso ter acontecido. Da Vitória ter tido um ataque de pânico e ter ido pro hospital. Mas não pro hospital, sim pra UTI. E se ela for pra UTI, mano, ela tá em estágio... Pode estar em estágio crítico, porque eu falo pânico. Ataque de pânico é tipo... Você pode ficar internado por muito tempo. E se ela ficar internada por causa daquele monstro lá que ela chamava de pai. E, mano, eu vou falar nada direitinho sobre isso. Mas, mano, literalmente aquele desgramado, se ele fizer mais alguma merda contra ela, eu juro. Gente, eu faço uma parte 2 falando mais sobre o caso. Mas eu tô dizendo que aquele cara é um monstro. E, mano, pra quem era uma criancinha bem tranquilinha, que sabia de todas as merdas que aconteceu, é uma coisa meio... bem ruim. Porque eu nunca assisti Vitória Maniblocks. E, mano, e se eu mesmo não assistindo e vendo essa situação, mano, tudo lá da guria. Esse desgramado merece apodrecer na cadeia. Mas não, o conselho tutelar tem que ficar do lado ruim. Mano, e o conselho tutelar falou que tem que tomar as devidas providências. Minhas providências, gente, tô cansada já. E eu mesmo vou pegar e vou fazer minhas próprias medidas, providências. Mano, se isso continuar assim, eu nem imagino o que pode dar. Por quê? São literalmente um monte de pessoas enfurecidas com isso. É capaz, e eu falo nem brincando, que é capaz de haver protesto no Roblox. Eu não tô falando isso na brincadeira, mas é capaz de ter protesto em muito canto. E, mano, muita gente tá querendo que esse cara chegue até o Felca. Porque você já sabe muito bem que o Felca é capaz, né, gente? Então a gente vê que se a gente fosse cooperar mais um pouco, a gente deveria pensar: ai, mas boina, o caso não deve ser tão... Nossa, o caso tá bem ruim, não tem como piorar, né? Tem sim, e ó se tem. Porque eu conselho dela. Estão pensando em mandar ela pra um abrigo. Eu nem tô zoando. Estão pensando em mandar ela pra um abrigo. E sabe por quê? De tanta merda que fez, eles estão achando que nem a mãe dela é um castigo pra ficar. Sendo a mãe dela o ponto mais seguro. Gente, se tirarem ela lá da mãe dela, vai piorar ainda mais a situação, gente. Conselho tutelar, abre a cabeça, conselho. Então daí que literalmente o caso tá indo de mal a pior. Eu não tô muito feliz com isso. Sinceramente, eu quero que isso acabe bem rapidinho. Que não vai ser legal a gente ver nossa queridinha. Eu nunca olhei o canal dela, gente. Eu acho que eu vou dar uma moral depois. Eu ver como é que é. Mas ver uma youtuber tão legalzinha de Roblox tendo um lixo desse com o pai é uma coisa bem rude e bem triste. Mas eu nem tô brincando mais. Gente, eu preferia 1000 vezes se a Vitória... Gente, imagine se a Vitória não tivesse falado isso pro YouTube. Imagina. O pai dela já estaria, tipo, muito perto da casa dela. E eu nem tô brincando que o caso tá feio, bem feio mesmo. Então, eu falo que esse foi o vídeo. Quando eu vier uma parte 2, eu terminaria o desenho. É isso, e tchau. E não se esqueçam, deem apoio pra Vitória Maniblocks. Sim, isso não é um vídeo legalzinho do canal, mas tchau.